Flávio Joséfo escreveu que o nome África veio de um neto de Abraão com Quetura chamado Éfer, que por meio das armas havia se apoderado da Líbia. Outras teorias dizem que o nome vem do grego áprique, sem frio, ou do latim aprica, ensolarada. Mas certo é que na época de Roma, a cidade de Cartago passou a capital da província da África. O povo africano é conhecido pela alegria e espontaneidade, costumeiramente divididos entre bantus, a maior das etnias africanas, os nilóticos, sempre altos e magros, e os pequeninos pigmeus da floresta tropical, e ainda os bosquímanos ou coissãs, que conservam o estilo de vida de caçador e coletor. No estudo dos filhos de Noé, como surgiram os africanos. Mas antes do nosso vídeo, lembramos você que Ancestrais é uma série aqui do canal Observatório 7. Então, além de se inscrever e acionar o sino de notificações para ser avisado dos próximos vídeos desta série, compartilhe e divulgue nas suas redes sociais este vídeo e confira os nossos links e bibliografias para que você possa compreender melhor a nossa exposição. Cã, que significa calor, moreno ou de pele escura, é o filho mais novo de Noé. Gênesis 10 relata 4 filhos seus, sendo eles Misraim, que foi pai dos egípcios, Puti, o pai dos líbios ou talvez da região da Eritreia, Canaã, pai dos fenícios, cananeus e hititas, e Cuxi, que gerou 7 filhos. Entre os filhos de Cuxi está Nimrod, que apesar de camita, aparece no texto associado às cidades semitas na Mesopotâmia. Acredita-se que o nome Cuxi está preservado na antiga cidade mesopotâmica de Kish e talvez no povo cassita que habitou a antiga Suméria. Sabemos que uma conexão entre a Suméria e a África sempre existiu, pois podemos ver produtos comercializados desde o Neolítico do Egito. Na Bíblia, o termo Cuxi é usado para designar a pele negra, como na pergunta de Jeremias sobre se é possível ao etíope mudar a sua pele, Jeremias 13, 23. O Egito na África é chamado de terra de Cã, tanto em Salmos 78, 51 e 1 Crônicas 4, 40. Cuxi também está associado à Etiópia. A Etiópis é uma antiga palavra grega para pessoa de pele escura e algumas tradições dizem que Etíope foi um filho de Cuxi não citado na Bíblia. Heródoto usou o termo Etiópia para designar a África. Os filhos de Cuxi têm nomes que remetem a tribos da Arábia, em especial na atual região do Iêmen. De fato, a genética e a linguística mostram que a região conhecida como Chifre da África, onde fica a Etiópia, Somália, a Eritreia, está conectada à região do Iêmen na Península Arábica. Mesmo a teoria evolucionista argumenta que durante a Era Glacial, os mares baixaram e humanos cruzaram o Estreito de Bab el-Mandeb, o Portal das Lágrimas, deixando a África rumo à Ásia. Criacionistas podem concordar com os mesmos vestígios, mas interpretando ao contrário, ou seja, que foi por ali que os descendentes de Noé acessaram a África. Mas por que eles não usaram o caminho via Palestina e Egito? Segundo uma tradição islâmica, o local chama-se Portal das Lágrimas devido aos mortos do terremoto que separou a África da Ásia. Já para a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope,
O local foi testemunha das primeiras migrações humanas. O explorador James Bruce, que mapeava o rio Nilo por volta de 1770, ao visitar as terras altas da Etiópia, relatou a tradição dos abissínios, na qual Cuxi, o filho de Cã, dias depois do dilúvio, viajou com sua família até o Nilo, chegando à terra da Etiópia. Lá eles construíram Axum, na Etiópia, depois Meroe, o reino de Cuxi, que era a antiga Núbia. Já uma tradição judaica contida no livro dos Jubileus conta que Cã e seus filhos ganharam como herança de Noé as terras ao sul de Cádiz, na Espanha, e a oeste do Nilo. Então, após o fracasso de Babel, eles partiram, mas Canaã, avistando as terras do Líbano e Palestina, gostou do lugar e decidiu ficar naquilo que seria da herança de Sem. Canaã teria sido advertido por seus irmãos que receberia a maldição de Noé, tornando-se servo de Sem, caso habitasse numa herança que não era sua. Mas mostrando rebeldia, ocupou a Palestina, deixando seus 3 irmãos irem para a África. Nesta versão, Canaã foi amaldiçoado por invadir o território de Sem. Por outro lado, já que a Palestina também seria herança de Sem e Canaã a havia invadido, Cuxi, Puti e Mizraim desceram pela Península Arábica. Esta tradição pode conter um fundo de verdade, pois é notório, por exemplo, que os povos mais antigos da África encontram sua origem no chamado Chifre da África, e o povo africano, tido como o mais antigo, nem é realmente negro. Com um tom de pele amarelada e olhos levemente puxados que lembram alguns orientais, muitos deles vivem hoje na Namíbia como caçadores-coletores seminômades, mas acredita-se que os Khoisans tenham se originado no leste africano, não longe do Portal das Lágrimas. Sua língua é baseada em cliques e parece muito arcaica. Alguns imaginam que eles foram absorvidos pelos povos bantus, mas talvez possam ter sido os originadores destas e outras linhagens. O haplogrupo genético A2 ou A1B1A, mutação 6, são cromossomos encontrados nos Khoisans, nos Kung e nos Tsukue. Os Hadza não compartilham o haplogrupo A, mas falam uma língua parecida com o Khoisan. São baixos, mais negros que os Sans, mas também são caçadores e coletores que vivem entre o Rift e o Serengeti na Tanzânia. Em geral, os pigmeus têm um marcador genético conhecido como haplogrupo B, que também se diverge em mutações por todas as tribos da África Central ao sul do Nilo. Sua tradição oral diz que o mundo era habitado na primeira era por gigantes peludos que caçavam e não sabiam usar o fogo. Na segunda era foram sucedidos por gigantes sem cabelo que dominaram o fogo para cozer alimentos. E na terceira era, a atual, eles inventaram arcos e flechas, cerâmica e construíram casas e se tornaram os pigmeus Hadza. Será que este mito de origem dos Hadza não reflete sua memória ancestral? Não seriam os gigantes peludos os antigos primatas que foram extintos na África e hoje o evolucionismo desenterra como os supostos ancestrais humanos? O que sobrou deles foram os gorilas e chimpanzés, e muitas vezes esses animais foram confundidos com os homens. Não teria acontecido o mesmo com os australopitecos e outras variedades de primatas? Os gigantes sem pelos da Segunda Era são os primeiros caçadores que desbravaram a África. Um caçador Maasai seria um gigante para um pigmeu. A Terceira Era representa a chegada do Neolítico e a diversificação das tribos numa sociedade que cresceu e dividiu-se. É notável como os Hadza, o povo do mito que citamos, viveram durante milênios próximos à região de fósseis de Laetoli, onde foram descobertas as pegadas bípedes sobre as cinzas vulcânicas, e na região onde encontramos os fósseis dos primatas
australopitecos e ardipitecos. Mas como os homens se tornaram tão diferentes entre si? O clima, a comida e o isolamento genético separou características. Em vez de evolução, cremos que a seleção natural ressalta as características que já temos. Assim, a pele escura saiu-se melhor ao calor, como a estatura pequena foi melhor nas selvas do Congo, enquanto os pastores do Nilo se tornaram altos e magros, criando variedades sem mudar a essência do que somos. Podemos ver o mesmo em cães, pois não foram necessários milhões de anos para forjar centenas de raças. Na verdade, em poucos séculos e até em décadas, o homem, por cruzamento selecionado, produziu as mais diferentes formas anatômicas, de cor e tamanho entre os descendentes do lobo. O mesmo não seria possível com seres humanos, dando origem a tipos de lábios e queixos diferentes, cor de pele e olhos, formato do cabelo e estatura. Da mesma forma como na América pré-colombiana os índios coexistiram com diferenças desde as modernas cidades astecas até os nômades da selva sul-americana que andavam nus, os africanos se diferenciam desde a vida simples dos khoissãs até a civilização complexa do Egito. As línguas Níger-Congo são a terceira maior família de línguas do mundo em número de falantes, tendo entre elas os Yorubás, Igbos, Fulas, Shonas e os Zulus. O maior grupo, o Banto, começaram, segundo as estimativas, por volta de 3000 a.C., na África Ocidental e Central, e se expandiram assimilando tribos por toda a África, do centro ao sul. Eles podem descender dos primeiros povos do Saara que migraram ao sul quando a desertificação começou. Assim, é difícil definir se são descendentes de Mizraim, Puti ou Cuxi, ou talvez ainda de todos estes. Além dos Xhosa e dos Zulus, encontramos os Bantus no Congo, os Shona do Zimbábue, os Sukuma da Tanzânia, os Tivis da Nigéria e Camarões, os Luba do Congo, os Kikuyu do Quênia, os Makua de Moçambique, os Bubi de Guiné, os Imba da Namíbia e os Tutsi de Ruanda. As atuais tribos nilóticas são povos altos e magros, de pele bem escura, em média 1,80 m de altura e 60 kg, falantes de línguas chamadas cuxíticas. Estima-se que por volta de 3000 a.C. os pastores pescavam e lavravam no sul do Sudão. Os Dinkas são um dos 3 grupos que surgiram desde os colônios iniciais e formaram tribos de pastores de gado africano. Segundo sua própria tradição, os Maçais se originaram no sul do Sudão, migrando para o Quênia e Tanzânia. Seu DNA está relacionado com os povos do Nilo e adotaram a língua cuxita. No Sudão também parece ser a origem dos povos Fur, dos Bari, dos Luo, dos Mehen e os Nuba. Entre as tribos etíopes que falam língua cuxita encontramos os Mursi, os Fulani e os Hamer. Os primeiros assentamentos na região do Sudão são de 3100 a 2890 a.C. As relações com o Egito foram sempre independentes. Tutmés I, faraó do Egito, venceu o reino de Cuxi, que ficou sob o controle egípcio até o século XI a.C. O rei Alara, entre 780 e 755 a.C., unificou um reino com sede em Napata. O reino cresceu e dominou a fronteira egípcia, tomando Elefantina e Tebas do Egito. O auge do reino cuxita veio com Pié, que dominou o Egito. Com o faraó Psamédico I, iniciou-se a 26ª dinastia e reunificação do Egito, que invadiu Cuxi e queimou Napata. Depois da queda de Napata, o reino foi transferido mais ao sul para Meroé, onde haviam florestas que serviam de combustível para forjar ferro. Em 300 a.C., os soberanos cuxitas começaram a ser sepultados em Meroé. Eles abandonaram os hieróglifos e passaram a usar uma escrita própria, ainda indecifrável. Em 23 a.C.,
Petrônio de Roma invadiu a Núbia e saqueou Napata. A Núbia caiu finalmente diante do crescimento do Império Axum. Em Atos 8, a Bíblia relata como Filipe, o diácono, pregou a um eunuco etíope, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes. A espontaneidade típica dos africanos é a marca deste personagem, pois é ele quem convida Filipe a subir em seu carro. É ele quem pede para Filipe explicar-lhe as Escrituras. É ele quem pede para o carro parar perto da água. É ele que faz o apelo para que Filipe o batize. Ao final, Filipe é levado e ele segue seu caminho cheio de júbilo. A alegria africana, a alegria do espírito, o júbilo que vemos no louvor do negro espírito é uma herança que recebemos dos filhos de Cushi, que formaram extraordinários pregadores como Martin Luther King ou músicos como Whitney Phibbs. Mas os filhos de Cushi, que desceram ao sul da Arábia, não apenas foram para a África. As areias do deserto escondem muitos segredos e linhagens dos netos de Cã, que iriam para o leste seguindo o litoral até os confins do Oriente. Então não perca os próximos episódios, onde você vai conhecer sobre os negros não africanos e a mistura de Cã com os filhos de Jafé nas terras orientais.